Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo aqui o capítulo 2 da segunda parte, os espíritos felizes. Vamos ver agora a senhora viúva Foulon, nascida Wallis. A senhora Foulon, falecida em Antibes no dia 3 de fevereiro de 1865, morou por muito tempo no Havre, onde granjeou uma reputação como miniaturista muito hábil. Seu talento notável, no início não foi para ela senão uma distração de amadora, mas, mais tarde, quando os vieram os maus dias, soube dele fazer um precioso recurso. O que sobretudo a fazia amar e estimar, o que torna a sua memória cara a todos aqueles que a conheceram, é a amenidade do seu caráter. São suas qualidades particulares, das quais só aqueles que só aqueles que conhecem a sua vida íntima podem apreciar toda a extensão. Porque como todos aqueles nos quais o sentimento do bem é inato, vem com eles, não fazia ostentação dele, e dele nem mesmo desconfiar. Se há alguém sobre quem o egoísmo não tinha nenhuma presa, era ela, sem dúvida. Talvez jamais o sentimento de abnegação pessoal foi levado mais longe. Sempre pronta a sacrificar o seu repouso, a sua saúde, os seus interesses, para aqueles a quem podia ser útil. Sua visão não foi senão uma sequência de devotamentos, como não foi ela, desde a sua juventude, senão uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais a sua coragem, a sua resignação e a sua perseverança jamais faltaram. Mas, sua visão, fatigada por um trabalho minucioso, se extinguia dia a dia, ainda algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, seria completa. Quando a senhora Foulon teve conhecimento da doutrina espírita, isso foi para ela como um raio de luz. Pareceu-lhe que o véu se levantou sobre alguma coisa que não lhe era desconhecida, mas da qual não tinha senão uma vaga intuição. Também o estudava com ardor, mas ao mesmo tempo, com essa lucidez de espírito, essa justeza de apreciação que era própria da sua inteligência. É necessário conhecer todas as perplexidades de sua vida, perplexidades que tinham sempre por móvel, não ela mesma, mas os seres que lhe eram caros, para compreender todas as consolações que ela auriu nesta sublime revelação que lhe dava uma fé inquebrantável no futuro e lhe mostrava o nada das coisas terrestres. O quanto ela aprendeu, sublimou-se, aperfeiçoou-se, elevou com o estudo, o aprendizado da doutrina espírita. Sua morte foi digna de sua vida. Viu-lhe as aproximações sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres que deveria abrir-lhe essa vida espiritual benfazeja, com a qual estava identificada pelo estudo do espiritismo. Ela morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente cumprido seus deveres de esposa e de mãe de família, porque também havia, durante a sua vida, abjurado, renegado todo o ressentimento contra aqueles dos quais tinha se queixar e lhe pagaram com a ingratidão, que sempre lhes restituíra o bem pelo mal, e que deixou a vida perdoando-lhes, remetendo-os por ela mesma à bondade e à justiça de Deus. Enfim, ela morreu com a serenidade que dá uma consciência pura e a certeza de estar menos separada de seus filhos que durante a vida corpórea, uma vez que poderá doravante estar com eles em espírito sobre qualquer ponto do globo em que se encontre, ajudá-los com seus conselhos
e cobri-los com a sua proteção. Desde que soubemos da morte da senhora Foulon, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade e simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre ela e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. Então, Paris, agora nós vamos aqui para o item 1, né, que é comunicação com ela, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias depois da sua morte. Então, 3 dias depois da morte dela, ela está dando uma mensagem aqui, ela está conversando com Kardec. Abre aspas. Estava segura de que terias o pensamento de evocar-me, logo depois de minha libertação, e estava pronta para vos responder, porque não conhecia a perturbação. Não são senão aqueles que têm medo, que são envolvidos por essas trevas espessas. Então nós estamos vendo aqui quase todos esses desencarnes felizes, eles colocam que não tiveram perturbação, né? Tiveram assim alguns uma leve assim, tontura, um leve assim, um estar achando que está sonhando, que está acordado, mas aquela perturbação que a gente vê em declarações, nós vamos ver mais para frente nos moderados e depois nos infelizes, né? Mas os espíritos felizes, eles principalmente não têm esse tipo de perturbação porque eles não têm medo. Eles estão com a consciência tranquila. Nós estamos vendo aqui os que estão vindo conversar logo depois do desencarne, são espíritas. Então estavam mais preparados pelo conhecimento, né? Estavam mais preparados para o desencarne. Vamos lembrar Jesus? Busqueis a verdade e a verdade vos libertará. E eles ali como mais libertos pela verdade, pelo conhecimento que adquiriram com a doutrina, eles desencarnaram de uma forma mais tranquila. Pois bem, meu amigo, estou feliz agora. Esses pobres olhos que estavam enfraquecidos e que não me deixavam senão a lembrança dos prismas que tinham colorido a minha juventude com o seu cintilante Fausto, abriram-se aqui e encontraram os esplêndidos horizontes que idealizam em suas vagas reproduções alguns de vossos artistas, mas cuja realidade majestosa, severa e todavia cheia de encantos, está marcada com mais completa realidade. Ela está falando aqui, né, das pinturas, das descrições que os espíritos fazem, as pinturas espíritas, né, fazem acerca do mundo espiritual. Ela está colocando aqui que é, né, cheia de encantos, ela está marcada com a mais completa realidade. Não faz senão 3 dias que morri, e sinto que sou artista. Minhas aspirações rumo ao ideal de beleza nas artes não eram senão a intuição de faculdades que estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram na minha última. Mas quanto tenho a fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que fere o espírito chegado à região da luz. Pincéis, pincéis, e eu provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita, né, que está em perigo, e que só ao espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver com toda a sua ostentação no vosso mundo deserdado. Bastante para o artista, agora a vez da amiga. Ela está falando com o artista, agora vai falar com a amiga. Por que, boa amiga? E ela está falando aqui, né, com Amélie Boudet, a esposa do Kardec, senhora Allan Kardec. Por que, boa amiga, vos comoveis assim com a minha morte? Sobretudo vós, que conheceis as decepções e as amarguras de minha vida, deveríeis regozijar-vos, né, ficar feliz. Ao contrário, por ver que agora nada mais tenho para beber no copo amargo das dores terrestres que esvaziei até a boca, até o final, né? Crede-me, os mortos são mais felizes do que os vivos, e chorá-los
é duvidar da verdade do Espiritismo. Reverter-me-eis, estejais segura disso. Rever-me-eis, né? Vai me ver de novo. Rever-me-eis, estejais segura disso. Parti primeiro, porque a minha tarefa neste mundo estava finda. Cada um tem a sua a cumprir na terra. E quando a vossa estiver finda, vireis repousar junto a mim, para recomeçar em seguida, se for necessário, tendo em vista que nada na natureza, né, com N maiúsculo, na criação de Deus, permanece inativo. Cada um tem as suas tendências e obedece a elas. É uma lei suprema que prova o poder do livre-arbítrio. Também, boa amiga, de indulgência e caridade, todos necessitamos reciprocamente, seja no mundo visível, seja no mundo invisível, com esta divisa, tudo vai bem. Não me direis para deter-me. Sabeis que converso longamente pela primeira vez. Deste modo vos deixo agora a vez do meu excelente amigo, senhor Kardec. Então agora ela vai falar com o Kardec, né? Quero agradecer-lhe as afetuosas palavras que consentiu dirigir à amiga que o precedeu no túmulo, porque pouco faltou para partirmos juntos para o mundo onde me encontro, meu bom amigo. Vamos lembrar que o Kardec esteve doente, né? Nós vimos nos nossos estudos passados. E aqui abre um parênteses, alusão à doença da qual fala o doutor Demeure, né? Fecha parênteses. Que teria dito ela, a companheira bem-amada de vossos dias, se os bons espíritos nisso não pousassem boa ordem? Então ela teria chorado e gemido, e eu o compreendo. Mas também é necessário que ela vele para não vos expordes de novo ao perigo antes de acabar o vosso trabalho de iniciação espírita. Sem isso, correis o risco de chegar muito cedo entre nós e de não ver, como Moisés, a terra prometida, senão de longe. Tende-vos, pois, em guarda. É uma amiga quem disso vos previne. Para o Kardec se cuidar, né? Para ele não ir embora antes de terminar a tarefa. Agora me vou. Retorno para junto dos meus caros filhos. Depois vou ver além dos mares, se a minha ovelha viajante chegou enfim ao porto ou se ela é o joguete da tempestade. Abre parênteses aqui, uma de suas filhas que morava na América. Fecha parênteses. Que os bons espíritos te protejam. Vou juntar-me a eles para isso. Voltarei a conversar convosco, porque sou uma conversadora infatigável. Disso vos lembrais. Adeus, pois, bons e caros amigos, até breve. Viúva Fulon. O item 2. 8 de fevereiro, vamos lembrar que ela faleceu dia 3, né? Aquela mensagem era do dia 5, agora mais 3 dias, dia 8 de fevereiro de 1865. Pergunta. Cara senhora Fulon, estou muito feliz com a comunicação que me destes outro dia e com a vossa promessa de continuar as nossas conversas. Eu vos reconheci perfeitamente na comunicação. Nela falais de coisas ignoradas pelo médium e que não podiam vir senão de vós. Depois a vossa linguagem afetuosa a nosso respeito é bem da vossa alma amorosa. Mas há nas vossas palavras uma segurança, um equilíbrio, uma firmeza que não vos conheci quando viva. Sabeis que a esse respeito permiti-me mais de uma demonstração em certas circunstâncias. Ele conversou com ela, né, mais de uma vez sobre essa questão dela não ter, né, a segurança, aquele equilíbrio. E ele está vendo essa segurança e esse equilíbrio nessas mensagens que ela está dando. A resposta dela é verdade. Mas desde que me vi gravemente enferma, recobrei uma firmeza de espírito, perdida pelos desgostos e as vicissitudes que por vezes tornaram-me receosa durante a vida. Eu disse a mim mesma, tu és espírita, esqueça a terra,
Prepara-te para a transformação de teu ser e vê, pelo pensamento, a senda luminosa que a tua alma deve seguir, deixando o teu corpo, e que a conduzirá, feliz e liberta, às esferas celestes, onde deves viver doravante. Dir-me-eis que era um pouco presunçosa de minha parte, em contar com a felicidade perfeita deixando a terra, mas sofrera tanto que dever expiar as minhas faltas dessa existência e das existências precedentes. Esta intuição não me enganara, e foi ela que me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos instantes. Esta firmeza foi naturalmente acrescida quando, depois de minha libertação, vi as minhas esperanças realizadas. Pergunta: quereis agora nos descrever a vossa passagem, o vosso despertar e as vossas primeiras impressões? Resposta: eu sofri, mas meu espírito foi mais forte que o sofrimento material que o desligamento me fazia provar. Encontrei-me depois do supremo suspiro como em síncope, não tendo nenhuma consciência de meu estado, não sonhando com nada e numa vaga sonolência, que não era nem o sono do corpo, nem o despertar da alma. Assim permaneci por longo tempo. Depois, como se saísse de um longo desfalecimento, despertei pouco a pouco, no meio de irmãos que não conhecia. Eles me prodigalizaram os seus cuidados, né? Quer dizer, eles esbanjaram os cuidados dele para com ela, né? E seus carinhos. Eles me prodigalizaram os seus cuidados e seus carinhos, mostrando-me um ponto no espaço que parecia uma estrela brilhante, e disseram-me, abre aspas, será para lá que irás conosco, não pertenceis mais à terra. Fecha aspas. Então lembrei-me, apoiei-me neles, e como um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas com a certeza de ali encontrar a felicidade, subimos, e a estrela aumentava. Era um mundo feliz, um mundo superior, onde a vossa boa amiga vai, enfim, encontrar o repouso. Quero dizer o repouso em relação às fadigas corpóreas que suportei e às vicissitudes da vida terrestre, mas não a indolência do espírito, porque a atividade do espírito é uma alegria. Pergunta: é que deixastes definitivamente a terra? Resposta: nela deixo muitos seres que me são queridos para ainda deixá-la definitivamente. A ela virei, pois, em espírito, porque tenho uma missão a cumprir junto dos meus filhos. Aliás, sabeis bem que nenhum obstáculo se opõe a que os espíritos que estacionam nos mundos superiores à Terra venham visitá-la. Pergunta: a posição na qual estáis parece dever enfraquecer as vossas relações com aqueles que deixastes neste mundo? Resposta: não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Crede-me, pode-se estar na terra mais perto daqueles que alcançaram a perfeição do que daqueles que a inferioridade e o egoísmo fazem turbilhonar ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de uma atração poderosa. É o laço que cimenta a união das almas, ligadas uma à outra, e a continua, apesar da distância e dos lugares. Não há distância senão para os corpos materiais. Não há para os espíritos. Não há distância para os espíritos. É isso que ela está colocando. Pergunta: que ideia fazeis agora de meus trabalhos concernentes ao espiritismo? Lembrando que é o Kardec aqui que está perguntando. Resposta: acho que tendes tarefa de almas e que o fardo é penoso para carregar. Perdão.
mas vejo o objetivo e sei que atingi-lo-eis. Eu vos ajudarei, podendo com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas. Em vos empenhando em tomar oportunamente certas medidas próprias para ativarem em vossa vida o movimento renovador ao qual o Espiritismo impele. Vosso amigo Demeure, unido ao Espírito de verdade, vos será de um concurso ainda mais útil. Ele é mais sábio e mais sério que eu. Mas como sei que a assistência dos bons espíritos vos fortifica e vos sustenta em vosso labor, crede que a minha vos será assegurada por toda parte e sempre. Né? Sempre estará por perto para ajudar o Kardec. Perdão. Pergunta. Poder-se-ia induzir de algumas de vossas palavras que não dareis uma cooperação pessoal muito ativa à obra do Espiritismo? Resposta. Enganai-vos. Mas vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu para tratar dessa questão importante que um sentimento invencível de timidez me impede, no momento, de vos responder segundo os vossos desejos. Isso talvez virá. Terei mais coragem e audácia, mas é necessário antes que os conheça melhor. Não faz senão 4 dias que morri. Estou ainda sobre o encanto do deslumbramento que me cerca. Meu amigo, não compreendeis? Não posso bastar para exprimir as novas sensações que provo. Devo violentar-me para me arrancar da fascinação que exercem sobre o meu ser as maravilhas que ele admira. Não posso senão bendizer e adorar a Deus em suas obras. Mas isso passará. Os espíritos me asseguram que logo estarei acostumada com todas essas magnificências e que, então, poderei com a minha lucidez de espírito tratar todas as questões relativas à renovação terrestre. Depois, com tudo isso, pensai que, sobretudo neste momento, tenho uma família a consolar. Adeus e até breve. A vossa boa amiga que vos ama e vos amará sempre, meu mestre, porque é a vós que ela deve a única consolação durável e verdadeira que experimentou na Terra. Viúva Fulon, né, agradecendo os ensinamentos e o aprendizado que ela teve com o Kardec. Agora vamos para o item 3. A terceira comunicação. A terceira comunicação dela, né? A comunicação seguinte foi dada para os seus filhos em 9 de fevereiro. Abre aspas. Meus filhos, meus bem-amados, Deus me retirou de vós, mas a recompensa que ele dignou me conceder foi bem grande em comparação ao pouco que fiz na terra. Sede resignados, meus bons filhos, às vontades do mais alto. Auriem tudo o que permitiu que recebesseis a força para suportar as provas da vida. Então, a urina abarca, recolhe, respira, né, aceita tudo que permitiu que recebesses, tudo que for permitido para eles receberem, né, isso que ela está colocando para eles, a força para suportar as provas da vida. Guarde, receba e guarde tudo que for permitido para que eles, os filhos dela, é isso que ela está colocando para eles, tenham forças para passar pelas provas que têm, né, encarnados aqui na Terra. Tende firme no vosso coração esta crença que tanto facilitou a minha passagem da vida terrestre para a vida que nos espera ao sair desse baixo mundo.
Deus estendeu sobre mim, depois de minha sorte, Deus estendeu sobre mim, depois de minha morte, a sua inesgotável bondade, como consentiu fazê-lo quando eu estava na terra. Agradecei a ele por todos os benefícios que vos concede. Está colocando aqui para os filhos uma coisa que é muito importante, a gente ter gratidão. Uma imensa gratidão a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que nós temos, por tudo que nós recebemos, pela dádiva da vida, por esse planeta lindo, maravilhoso, pelo aprendizado, pelo amor que a gente recebe, pelo amor que a gente está aprendendo a ter. A gente tem que ser muito grato o tempo todo. E é isso que ela está colocando aqui para os filhos. Agradecei a ele por todos os benefícios que vos concede. Bendizei-o, meus filhos. Bendizei-o sempre, em todos os instantes. Não percais jamais de vista o objetivo que vos foi indicado, nem o caminho que tendes a seguir. Pensai no emprego que tendes a fazer do tempo que Deus vos concede na terra. Ela está aqui lembrando algo que a gente precisa lembrar sempre. O tempo que nós temos encarnados aqui na terra é um presente. É um presente de Deus para nós. Aí sereis felizes, meus bem-amados, felizes uns pelos outros, se a união reinar entre vós, felizes por vossos filhos, se os elevais no bom caminho, naquele que Deus permitiu que vos fosse revelado. Se não podeis me ver, sabei bem que o laço que nos unia nesse mundo não foi rompido pela morte do corpo, porque não é o envoltório que nos liga, mas o espírito. Será por aí, meus bens amados, que poderei, pela vontade do Todo-Poderoso, vos guiar ainda e vos encorajar na vossa caminhada para nos reunirmos mais tarde. Ide, meus filhos, cultivai com o mesmo amor essa sublime crença. Belos dias vos estão reservados a vós que credes. Já vos foi dito, mas eu não deveria vê-los na terra. Será do alto que julgarei os tempos felizes prometidos pelo Deus bom, justo e misericordioso. Não choreis, meus filhos, que estas conversas fortifiquem a vossa fé, o vosso amor em Deus, que tantos dons derramou sobre vós, que tantas vezes enviou socorro à vossa mãe. Pedi-lhe sempre, a prece fortifica. Conformai-vos às instruções que segui tão ardentemente na vida que Deus vos concede. Eu voltarei, meus filhos, mas é necessário que sustente a minha pobre filha, que ainda tem tanta necessidade de mim. Adeus, até breve. Crede na bondade do Todo-Poderoso. Eu o rogo por vós. Até a vista. Viúva Fulon, fecha aspas. Nota, né? Nota do Kardec aqui. Todo espírita sério e esclarecido tirará facilmente dessas comunicações os ensinamentos que dela ressaltam. Não chamaremos atenção, pois, senão, sobre 2 pontos. O primeiro é que este exemplo nos mostra a possibilidade de não mais encarnar na Terra e passar daqui para um mundo superior, sem estar, por isso, separado dos seres queridos que aqui se deixam. Aqueles, pois, que temem a reencarnação por causa das misérias da vida, podem delas se isentar, fazendo o que é necessário, quer dizer, trabalhando pelo seu adiantamento. Aquele que não quer vegetar nas classes inferiores deve se instruir e trabalhar para subir de grau. O segundo ponto é a confirmação desta verdade, de que depois da morte estamos menos separados dos seres que nos são caros do que durante a vida.
A senhora Foulon, retida pela idade e a enfermidade numa cidade do Midi, não tinha perto dela senão uma parte de sua família. A maioria dos seus filhos e de seus amigos estava dispersa ao longe e obstáculos materiais se opunham a que ela pudesse vê-los tão frequentemente como uns e outro o desejassem. A grande distância tornava mesmo a correspondência rara e difícil para alguns. Apenas se desembaraçou de seu corpo terrestre. Leve, ela correu para junto de cada um, transpôs as distâncias sem fadiga, com a rapidez da eletricidade. Vê-os, assiste às suas reuniões íntimas, cerca-os de sua proteção e pôde, pela via da mediunidade, conversar com eles a todo instante, como quando viva. E dizer que a este pensamento consolador há pessoas que preferem a ideia de uma separação indefinida. Então, aqui a nota do Kardec acerca do que ela nos coloca. Agora nós vamos ver um médico russo. O senhor P era um médico de Moscou. Perdão. O senhor P era um médico de Moscou, tão distinguido por suas eminentes qualidades morais quanto pelo seu saber. A pessoa que o evocou conhecia-o apenas pela reputação e não tivera com ele senão relações indiretas. A comunicação original foi em língua russa. Vamos lembrar que todas as perguntas são escritas e as respostas são escritas. É tudo psicografia. Pergunta. Abre aspas. Aqui depois abre parênteses, né? Depois da evocação, fecha parênteses. Estais aqui? Resposta sim. No dia da minha morte, vos persegui com minha presença, mas resististes a todas as minhas tentativas para vos fazer escrever. Ouvir as vossas palavras sobre mim. Isso levou-me a vos conhecer, então tive o desejo de conversar convosco para vos ser útil. Veja que interessante, né? Esse médium pensou nesse médico russo, né, que era uma pessoa que ele tinha um contato indireto, ele não conhecia, né, pessoalmente, mas ele falou bem dele, ele pensou nele, como o pensamento viaja numa velocidade mais rápida que a da luz, né, ele entrou em contato com o pensamento desse médico, esse médico veio conhecê-lo, e aí quis dar uma mensagem através dele. Pergunta. Por que vós, que eres tão bom, tanto sofrestes? Resposta. Foi uma bondade do Senhor que quis, por aí, me fazer sentir duplamente o preço de minha libertação e fazer-me avançar o mais possível neste mundo. Pergunta. O pensamento da morte vos foi causa de terror? Resposta. Não, eu tinha muita fé para isso. Tinha muita fé para ter medo, né? Não teve medo. Pergunta. A separação foi dolorosa? Resposta, não. Nós estamos vendo isso em todos eles, vimos também no nosso estudo, lá no primeiro estudo que nós fizemos aqui, desse capítulo 2 sobre a passagem, né? A gente leu ali um trecho do Livro dos Espíritos, e a gente vê ali no Livro dos Espíritos eles colocarem que não há dor, não há sofrimento na passagem, na hora da morte. A dor existe aqui na Terra, né, nas provas, nas vicissitudes. Na hora da morte, não. Então, de novo. Pergunta. A separação foi dolorosa? Resposta, não. O que chamais o último momento nada é. Não senti senão um estalido muito curto e logo depois achei-me muito feliz por estar desembaraçado da minha miserável carcaça. Pergunta. O que aconteceu então?
Resposta: tive a felicidade de ver uma quantidade de amigos virem ao meu encontro e me desejar boas-vindas, notadamente aqueles que tive a satisfação de ajudar. Pergunta: que região habitais? Estais num planeta? Resposta: tudo o que não é um planeta é o que chamais de espaço. É ali que estou. Mas quantos degraus nessa imensidade da qual o homem não se faz uma ideia? Quantos degraus nessa escada de Jacó, que vai da terra ao céu, quer dizer, do aviltamento da encarnação no mundo inferior como o vosso, até a depuração completa da alma. Ali onde estou, não se chega, senão depois de muitas provas, o que significa de muitas encarnações. Pergunta: nessa conta tivestes muitas existências? Resposta: como poderia ser de outro modo? Nada há de excepcional na ordem imutável estabelecida por Deus. A recompensa não pode vir senão depois da vitória alcançada na luta. E quando a recompensa é grande, é preciso necessariamente que a luta também o fora. Mas a vida humana é tão curta que a luta não é real, senão por intervalos. E esses intervalos são as diferentes existências sucessivas. Ora, uma vez que estou sobre um dos degraus já elevados, é certo que alcancei essa felicidade por uma continuidade de combates onde Deus permitiu que eu obtivesse algumas vezes a vitória. Pergunta: em que consiste a vossa felicidade? Resposta: isso é mais difícil de vos fazer compreender. A felicidade da qual gozo é um contentamento extremo de mim mesmo. Não de meus méritos, isso seria do orgulho, e este é característica de espíritos inferiores. Mas um contentamento imerso, por assim dizer, no amor de Deus, no reconhecimento da sua bondade infinita. É a alegria profunda de ver o bom, o bem, de dizer-se talvez tenha contribuído para o adiantamento de alguns daqueles que se elevaram para o Senhor. Está-se como identificado com o bem-estar. É uma espécie de fusão do espírito e a bondade divina. Tem-se o dom de ver os espíritos mais depurados, de compreendê-los em suas missões e de saber-se que se chegará lá também. Entrevêem-se no infinito incomensurável as regiões tão resplandecentes do fogo divino que se ofusca mesmo contemplando-as através do véu que ainda as cobre. Mas por que vos digo? Compreendeis as minhas palavras? Esse fogo do qual falo, credes que seja semelhante ao sol, por exemplo? Não. Não. É alguma coisa inefável ao homem, porque as palavras não exprimem senão os objetos, as coisas físicas ou metafísicas das quais tem conhecimento pela memória ou intuição da sua alma, ao passo que, não podendo ter essa memória do desconhecido absoluto, não há termos que possam dar-lhe a percepção. Mas sabei, já é uma felicidade imensa pensar que se pode elevar-se infinitamente. Pergunta: tivestes a bondade de dizer-me que me querias ser útil, em que eu vos peço? Resposta: eu posso ajudar-vos em vossos desfalecimentos, sustentar-vos em vossas fraquezas, consolar-vos em vossos desgostos. Se a vossa fé, sacudida por algum abalo que vos perturbe,
venha a cambalear, chamai-me. Deus dar-me-á as palavras para vô-lo fazer lembrado e vos conduzir a ele. Se vos sentirdes prestes a sucumbir sob o peso de tendências das quais vos reconheceis culpado, chamai-me. Eu vos ajudarei a carregar a vossa cruz, como Jesus outrora foi ajudado a carregar a sua, aquela que tão altamente deveria nos proclamar a verdade, a caridade. Se enfraquecerdes sob o peso de vossos desgostos, se o desespero se apoderar de vós, chamai-me. Virei vos tirar desse abismo, falando-vos espírito a espírito, em vos lembrando dos deveres que vos são impostos, não por considerações sociais e materiais, mas pelo amor que sentireis em mim, por amor que Deus colocou em meu ser, para ser transmitido àqueles que Ele pode salvar. Tendes, sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez, ele coloca aqui, tendes sem dúvida, amigos na terra. Aqueles partilham talvez as vossas dores e talvez já vos salvaram. No desgosto, e de procurá-los, e de levar-lhes as vossas queixas e as vossas lágrimas, e eles vos dão em troca desse sinal de afeição os seus conselhos, seu apoio, seus carinhos, pois bem. Seus carinhos. Pois bem, não pensais que um amigo daqui seja também uma boa coisa? Não é consolador dizer-se: quando eu morrer, meus amigos na terra estarão no meu enterro, pedindo por mim e chorando sobre mim, mas meus amigos do espaço estarão no limiar da vida e virão sorrindo, conduzir-me ao lugar que eu merecer pelas minhas virtudes. Pergunta: em que mereci a proteção que desejais me conceder? Resposta: eis porque liguei-me a vós desde o dia de minha morte. Eu vos vi espírita, bom médium e adepto sincero. Entre aqueles que deixei nesse mundo, não vi senão vós no início. Então, resolvi vir contribuir para o vosso adiantamento, no vosso interesse, sem dúvida, mas ainda mais no interesse de todos aqueles que estáis chamado a instruir na verdade. Vós o vedes, Deus vos ama bastante para vos tornar missionário. Ao vosso redor, todos, pouco a pouco, partilham as vossas crenças. Os mais rebeldes, pelo menos, vos escutam, e um dia vê-los-eis crerem em vós. Não vos canseis, caminhai sempre, apesar das pedras do caminho, tomai-me por bastão de fraqueza. Pergunta: não ouso crer merecer um tão grande favor. Resposta: sem dúvida, estáis longe da perfeição, mas o vosso amor em difundir as santas doutrinas, em sustentar a fé naqueles que vos escutam, em pregar a caridade, a bondade, a benevolência, mesmo quando se usa de maus procedimentos contra vós, a vossa resistência ao vosso instinto de cólera, que podereis satisfazer tão facilmente quanto aqueles que vos afligem ou desconhecem as vossas intenções. Vem, felizmente, servir de contrapeso àqueles que tendes de mal em vós. E sabei-o, é um poderoso contrapeso quanto o perdão. Colocando aqui, quanto o perdão é um contrapeso aos males, ao mal que existe em nós. Deus vos cobre com as suas graças pela faculdade que vos dá e que não tem senão que vos engrandecer pelos vossos esforços, a fim de trabalhares eficazmente pela salvação do próximo.
Eu vou deixar-vos, mas contai comigo. Tratai de moderar as vossas ideias terrestres e de viver mais frequentemente com os vossos amigos daqui. Viver mais frequentemente com os amigos desencarnados. Assinado. Então, aqui nós vamos parar os nossos estudos. A semana que vem nós vamos ver o senhor Bernardin, um outro desencarnado, que vai começar a falar aqui sobre o seu desencarno. Até lá!